Queremos mais uma vez saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu sou o presbítero Esdras. Eu sou Cristina. Nós temos 32 anos de casados. E estamos vivendo exatamente o texto e o tema que vamos estar falando nessa noite. Estamos há pouco tempo vivendo isso, né? Desde novembro que estamos vivendo o ninho vazio. Amém? Queremos aproveitar e dedicar a Deus esse culto de ações de graça pela vida do nosso segundo filho, né, Micael. Hoje está completando 28 anos de idade, né, e queremos dar graças a Deus pela vida dele. Irmãos, enquanto a gente estava estudando, pensando sobre os temas, eu caí da besteira de falar lá do grupo para falar sobre o ninho vazio. Aí o pastor disse: pronto, é você que vai falar. Eu digo: meu pai, eu estava querendo ouvir, pastor. E aí ele disse: não, vai ser você. Eu digo: mas rapaz, e agora o que é que eu faço? Que situação. Mas irmãos, a palavra de Deus, ela é riquíssima. E em todo tema que a gente precisa, todo tema que a gente necessita, ela trata em algum aspecto. A semana passada nós vimos Mateus falando aqui sobre os solteiros, e me espantou e trouxe para mim uma surpresa, né, quando ele falou sobre o solteiro Adão. Eu nunca tinha pensado que Adão tinha sido solteiro antes, né? Mas ele foi solteiro. Depois disso, eu fiquei pensando, mas também teve, além de Adão, também Davi, Daniel, Jesus, Sansão, né? Tantos outros foram também solteiros. Daí a gente termina descobrindo, despertando e vendo que a Bíblia realmente ela fala sobre vários aspectos, sobre vários assuntos. E sobre o ninho vazio, sobre a síndrome do ninho vazio, também não é diferente. E eu quero usar o texto de Ruth para dar introdução a esse tema. E eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, vamos ler apenas 5 versículos. O tema é a síndrome do ninho vazio. Eu ouvi a primeira vez falando sobre o ninho vazio. Aliás, eu não ouvi, apenas vi falar sobre esse tema, acho que o ano passado ou o ano atrasado, e eu não pude participar da palestra, né? Eu apenas ouvi e fiquei sabendo, aí fui sugerir, né? Justamente porque tinha ouvido falar e eu gostaria de ouvir, mas Deus tinha outros planos. Diz assim a palavra de Deus, Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Dos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, irmãos, percebam que o texto diz que Noemi, juntamente com seu esposo e seus filhos, saíram lá de Belém e foram para a terra de Moabe por causa da fome, por causa da escassez. Mas lá acabou que morre o marido dela, depois morrem os 2 filhos. E aí a Bíblia diz aqui, no final do versículo 5, que ela ficou desamparada. Ela ficou só, não é? E isso trouxe uma tristeza muito grande para a vida de Noemi. Noemi passou a se sentir amargurada por causa da sua vida, porque seus filhos morreram e também seu marido. E ela fica com um quadro depressivo,
ela cria e desenvolve nela um quadro depressivo pela ausência da sua família, né? Apesar de que ela continuou com Ruth e com Orfa, mas não era a mesma coisa. Então ela passou a ficar muito incomodada. E aí ela, depois de algum tempo, ela resolve voltar para a sua terra. Ela ouve falar que Deus abençoou a terra e ela retorna para lá. E quando ela volta para lá com Ruth, e as pessoas chegam para ela e dizem: mas olha aí, essa é Noemi. É Noemi que voltou. E aí ela diz: não me chame Noemi. Interessante, irmãos, que Noemi, a palavra Noemi, o nome Noemi, significa agradável, delicada, ou amenidade, ou suavidade. E quando as pessoas dizem para ela: não é Noemi que voltou, aí ela diz: não me chame Noemi. Não diga que eu sou Noemi. Eu não sou agradável, eu não sou delicada, eu sou amargurada. Me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso tirou tudo o que eu tinha. Então veja que ela estava num quadro depressivo por causa do ninho vazio. E nós vamos estar trabalhando sobre esse tema. E o que significa ninho vazio? Esse termo é utilizado na psicologia da seguinte forma: ele serve para descrever o sentimento de solidão e tristeza que muitas pessoas experimentam quando seus filhos saem de casa para começar suas próprias vidas. Então, foi isso que aconteceu com Noemi. Ela desenvolveu uma tristeza profunda. Pior, porque não foi os filhos que saíram para voltar depois, mas os filhos saíram por causa de morte. E a Bíblia diz que ela estava desamparada. Por que a Bíblia diz que ela estava desamparada? Porque no contexto hebraico, no contexto judaico, quando diz assim: os filhos devem honrar seus pais, é porque os filhos devem tomar conta dos pais quando os pais não puderem mais trabalhar. Então os filhos honram os pais, tomando conta deles, sustentando eles. Mas o seu marido morreu e seus filhos também. Então ela ficou desamparada, ela ficou sem ninguém para tomar conta dela. Mas aí Deus lá na frente levanta alguém para tomar conta dela, e Deus muda o quadro dela. Então nós vamos ver alguns sintomas da síndrome do ninho vazio. E para isso eu quero convidar a Cristina para ela falar um pouco sobre essa parte. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Esse texto que a gente falou de Ruth 1, ele relata muito a questão do luto, né? Mas nessa noite a gente não quer falar de luto, de maneira nenhuma. A gente quer falar daquele filho que deixa a casa para ir trabalhar, porque passou num concurso, né? Aquele filho que foi fazer um intercâmbio em outro país, né? É esse filho que a gente quer falar, e aquele até mesmo que casou, né? Então a gente pode ver aqui que a síndrome do ninho vazio. O que é essa síndrome? É quando os filhos crescem e daí chega a oportunidade dele estudar fora, trabalhar, depois de passar no concurso, ou até mesmo porque na nossa cultura aqui do Brasil, o filho só sai de casa quando é para uma situação dessa, ou então quando ele casa. Lá nos Estados Unidos, quando eles fazem a idade de 18 anos, eles já saem de casa. Terminou o médio, que a gente diz aqui, né, o 3º ano, ele já sai de casa, já vai morar fora. Na nossa cultura, de maneira nenhuma, né? E nós vamos ver aqui que, muitas vezes, a mãe é quem sente mais esse ninho. É ela que sente mais esses sintomas que eu vou falar. O pai também sente, mas não tanto quanto a mãe. Por quê? Porque a mãe é ela que gera, é ela que cuida, é ela que amamenta, né? É ela que muitas vezes faz tudo. Temos alguns pais que ele exerce essa função de levar o filho na escola, de levar às vezes no médico, de dar uma vacina, porque a mãe está trabalhando. Mas em outras coisas, sempre é a mãe. E é ela que sente mais. Mas aqui a gente quer falar
não somos profissionais da área de psicologia, tem até uma psicóloga ali, mas a gente pode ver que essa síndrome, quando é normal, é natural, que você, que aconteça como já aconteceu comigo, eu me sinta triste um dia, uma tristeza, uma saudade, mas essa saudade, essa tristeza não pode perdurar muito tempo. E de uma maneira que eu chegue a perder meu sono, a ter compulsão alimentar, a ter uma tristeza muito grande. Se isso for assim de muito tempo, a ponto de eu não querer me levantar, de não ter mais ânimo para sair, de não ter ânimo para cozinhar, é bom procurar ajuda. Ajuda profissional. Procura um psicólogo, um psiquiatra. Não tem nada de mal nisso. Você pode procurar. E uma das coisas que a gente pode fazer é procurar o nosso esposo. Talvez por algum motivo você se dedicou tanto a esse seu filho, a sua filha, que você assim deixou um pouquinho de lado o seu esposo. Né? Então chegou a hora de você conversar com ele e se abrir e dizer: eu estou sentindo uma tristeza tão grande, eu estou muito irritada, às vezes até desconta nele, né? Graças a Deus não é o caso da gente, mas é uma solidão, é uma irritação, é um isolamento, é uma insônia, e isso não está fazendo bem para mim. Então os dois podem orar juntos, né? Dizer o que é que a gente pode fazer. Vamos nos aconselhar. O que é que a gente pode agora? Buscar o Senhor. Vamos buscar direcionamento do Senhor para essa situação. Você não pode continuar desse jeito. Eu estou aqui. Vamos juntos procurar a solução para esse problema. E juntos eles vão. Se não acha ainda que deve ir a um profissional, como o psicólogo que eu falei, não estou falando no contexto religioso, evangélico. Vamos procurar um pastor, vamos nos aconselhar. O que é que eu posso fazer na igreja para que diminua essa ansiedade, essa tristeza? Tem tanta coisa, amados, que nós podemos fazer aqui na casa do Senhor. Né? Entre num grupo de oração, entre num conjunto, num grupo de visita, né? Aqui mesmo eu tenho um exemplo maravilhoso de alguém que está aqui agora, que eu vejo que ela não tem sentido tanto esse ninho vazio, porque ela procurou buscar a Deus em oração, procurou buscar a Deus vindo mais para a igreja, procurou sair dessa situação, se ocupando com as coisas da igreja. Olha que maravilha! Mas não dá tempo para a gente ficar chorando com esse mimimi. Até porque a gente criamos nossos filhos, não para o mundo lá fora, mas para ele ser um guerreiro. A Bíblia diz que como flecha na mão do argueiro, a gente lê hoje, né? Então é assim que a gente tem que fazer. Chegou a hora dele voar, chegou a hora dele sair do ninho, então o que é que a gente tem que fazer? Ajudá-lo. Muito bem, meu filho, vai dar certo. Muito bem, minha filha, você vai ser bem-sucedida, né? Eu vou estar aqui orando por você, né? O mundo não é fácil, não é da mesma coisa que tem aqui. Você vai ter que se desdobrar, porque aqui você tem tudo. Quando você chega, a comidinha já está feita, comer e tal, mas lá fora não é desse jeito. Você vai ter que lavar sua roupa, você tem que fazer isso. Mas tem que ser feito isso. Um dia eu saí de casa, um dia você também saiu. Aqui quase todo mundo já saiu de casa, né? E como foi difícil para a mãe da gente? Como foi difícil para o pai da gente? Mas imagina aí, se ele tivesse dito: não, não vai não, aqui está melhor. Porque o desejo do pai é natural que ele diga isso. Eu lembro que meu pai queria que todo mundo ficasse ao redor, no sítio. Cada um construísse uma casa ao redor, para ficar tudo ali pertinho, né? É natural. Todo mundo quer que eles fiquem no mesmo lugar, na mesma cidade. Mas às vezes não é dessa forma. Deus tem planos diferentes para os nossos filhos. E é assim que vai ser conduzida as coisas. Então o que fazer? Busque ocupar sua mente e seu tempo com as coisas do reino de Deus. Colossenses 3:1 diz: buscai as coisas do alto.
Busque as coisas do alto. Você está já, talvez você já tenha se aposentado, talvez você já tenha sido o último filho, eu não sei, talvez seja só um filho, mas o que você tem que fazer? Busque ao Senhor, ocupe sua mente. Se você não é uma pessoa, se você é uma pessoa sedentária, fale com seu esposo, vamos começar a caminhar. Se você não faz nenhum exercício, vamos para a academia. Se você gosta de andar de bicicleta, vamos andar de bicicleta, nós dois juntos, né? Vamos fazer hoje uma visita no hospital, vamos procurar chegar lá na igreja e dizer, eu queria a lista dos irmãos que estão enfermos para eu ir visitar essa semana. Aí você pega essa lista e visita. Há muitas coisas para ser feitas, amados. Com certeza. É hora de vocês pensarem e mudar essa rota. Não é ficar estagnado, sofrendo, chorando, né? Ai, meu filhinho, ligando direto, aperreando ele. Não, de maneira nenhuma. Ele tem que criar asa e voar mesmo, né? E eu estou dizendo isso porque vocês sabem que o meu voa literalmente, né? Não, Jennifer? Então, amados, eu já entreguei ao Senhor. É do Senhor. Buscar ao Senhor, né? Então, eu entreguei, entrega teu caminho ao Senhor. Entreguei ele ao Senhor. Então, ele é do Senhor. E o Senhor é quem cuida dele. Aí eu vou, faço as coisas daqui do Senhor. Enquanto eu estou cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando dele. Oh, glória. Aí eu digo, Senhor, obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus. É graça, é graça, é graça. É muita graça, Espírito Santo. É muita graça mesmo. É muito livramento. É muita coisa boa que Deus tem feito. Então, amados, que eu agora estou passando por isso, que graças a Deus não tenho nenhum desses sintomas. Não dá tempo para isso. Mas sempre que eu posso e tenho oportunidade, eu procuro fazer coisas que antes eu não fazia, que é uma viagem com extras, viajar com ele, né? A gente agora faz tudo junto, um lava roupa, o outro estende, um lava o prato, o outro já vai enxaguando, desse jeitinho que eu estou lhe dizendo. A gente trabalha na FAD, aí vai todos os dois para a FAD e volta, sempre todos os dois juntos e sempre ocupados. Não dá tempo para ter essa tristeza. E se fosse para se dedicar aqui, tem trabalho à vontade e hora extra também, entendeu, pastor? Então, amados, recomece a sua vida, peça ao Senhor orientação, busque ao Senhor. Senhor, o que é que eu posso fazer se porventura você sente isso, né? Eu espero que não. O que é que eu posso fazer para que essa tristeza, essa falta, essa irritação, essa solidão saia de mim? O Senhor vai lhe dar estratégia, vai lhe dar caminhos para que você faça coisas que onde essa tristeza, onde chega de noite, você diz, em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz dormir em segurança. Bah, não é não, Justicida? Dorme que é uma beleza. Por quê? Porque não está com a mente. Existe um ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo. Então, amados, a gente tem que fazer o quê? Se ocupar realmente buscando ao Senhor Jesus. Reiniciar, recomeçar e reencontrar motivos para louvar a Deus, porque seu filho está bem, não é como Noemi. Noemi estava ali amargurada. Por que ela estava amargurada? Porque era outro contexto. Não era esse contexto que eu estou falando agora, né? Então, se meu filho diz assim, hoje eu quero ir para missões. Eita, olha que maravilha. Eu ia saltar de alegria. Por quê? Porque eu sei que era um contexto que era uma coisa que eu tanto sonhei, uma coisa que eu tanto desejei. Desde que eu e a gente pegou o exame de o resultado do exame que eu estava grávida. Ali a gente já entregou aquela vida que a gente nem sabia se era homem ou se mulher, para o Senhor. E Deus não escutou? Escutou, registrou. Está lá, vai acontecer em nome de Jesus, eu creio. Ainda que eu morra, mas vai acontecer, porque Deus é Deus. Então, amados, dentro dessa situação, a gente tem a oportunidade. O que é que Deus está querendo ensinar a mim, mesmo nesse contexto? O que é que Ele quer ensinar? O que é que Ele quer mostrar?
tem às vezes dons, talentos que você nem sabe que tem, mas depois que você se aposentou, depois que o menino foi-se embora, você está sozinho, mas seu marido, é que Deus vai lhe mostrar o que é que Ele tem para você. Ruth, ela estava amargurada porque ela houve perda mesmo, que é outra coisa, é outro assunto que a gente também pode falar depois. Mas, no momento, a gente está falando sobre ninho vazio, filhos que saem de casa. Esdras vai dar continuidade, ele vai falar justamente o que fazer para evitar essa síndrome, para que isso não aconteça. Eu dei algumas dicas, alguns conselhos, mas ele vai falar. Eu falo rápido, né? Então, Cristina estava falando mais do contexto de quem já está vivendo a situação de ninho vazio. Irmãos, toda mudança é difícil, né? Raramente a gente vê pessoas que recebem a mudança de braços abertos. É possível que exista alguém que goste de mudança, mas eu acredito que a maioria das pessoas não gostam de mudanças. As mudanças, elas acontecem, algumas delas de forma natural. Tem pessoas que até se apavoram quando elas passam por determinadas mudanças, porque elas não sabem o que vai acontecer. Então tem pessoas que têm medo da mudança, tem medo de mudar de emprego, tem medo de mudar de casa, tem medo de mudar de cidade, tem medo de tudo, né? E justamente porque ela perde esse sentido de controle das coisas. O ninho vazio é uma mudança natural da vida. Para algumas pessoas é uma virada de chave radical. Para outras, nem tanto. Para outras, elas aceitam naturalmente. Então, como se preparar para o ninho vazio? O que eu devo fazer para enfrentar essa situação? E antes de continuar, eu quero, assim como eu e Cristina já estamos vivendo essa situação de ninho vazio, eu acredito que tem mais pessoas aqui que também vivem esse momento. Alberto e Edilma, né? Estão vivendo o ninho vazio. Esdras e Isabel, Evane e Deda, né? Tem mais alguém que está vivendo essa situação de ninho vazio, né? O casal ali, né, também, Jânio, né? Também, né, Jânio? Então, já estão vivendo, Lúcia também, né? Com Dorival. Então, essa é uma situação natural da vida. Nós criamos os filhos e devemos ter isso na mente, que um dia os filhos irão embora. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências nossas, né? E trazer alguns conselhos para você que ainda está com os filhos em casa, que ainda não está com o ninho vazio, para se preparar para isso, certo? Então, o primeiro conselho é que você deve ter sempre em mente que seus filhos um dia irão embora. Um dia os filhos irão. Cristina citou e já foi lido, né? Os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Quem é o arqueiro? O arqueiro é aquele atirador de flechas. E ele coloca a aljava, ficava nas costas, e ele puxava a flecha e atirava. Então, a flecha nunca vai ficar para sempre nas mãos do arqueiro. Uma hora, ela vai ser atirada, ela vai ser lançada, né? E muitas delas não voltam mais, né? Geralmente não voltam mais. Então, tenha isso em mente. Saiba que um dia os seus filhos irão embora. E aí eu quero repetir o que a Cristina falou. Quando nós pegamos o resultado do exame de todos os dois, tanto de Asaf como de Micael, e nenhum dos dois a gente ficou sabendo se era menino ou menina, só soube quando nasceu, né? Quando foi tirar a ultrassom, ele estava sentado com a perna cruzada. Aí foi cruel. O outro estava de costa. Foi difícil de saber, mas a gente ficou sabendo. Então, quando a gente pegou o exame dentro do carro, a gente abriu o exame, o resultado do exame, vimos que deu positivo e disse: Senhor, esse filho é teu. Se o Senhor quiser um dia levá-lo para missões, toma ele. O que depender da gente, nós faremos para que ele cumpra com os teus propósitos. Então, o primeiro passo,
tenha em mente que um dia os seus filhos irão embora. E cultive isso no seu coração todos os dias, ou sempre. Ou pelo menos de todo o aniversário dele. Um dia, faz um ano, mas um dia ele vai embora. Segundo ano, um dia ele vai embora. Vá cultivando isso no seu coração. Vá preparando a sua mente para aquele momento do ninho vazio. Segundo conselho: não viva apenas em função dos filhos. Lembre-se do seu cônjuge. Afinal de contas, é ele que vai ficar com você quando os filhos forem embora. Tenha cuidado. Às vezes tem pais que se dedicam tanto aos filhos que esquecem o cônjuge. Aí termina ficando dois estranhos dentro de casa. Começa, eu puxo mais para um, ela puxa para o outro, e aí fica aquela coisa, eu defendo um, ela defende o outro. Quando eu digo a ele que não é para fazer uma coisa, ela diz pode fazer. Ou ela diz que não pode, eu digo pode. E a gente fica brigando, lançando os filhos um contra o outro, sem lembrar que um dia esses filhos vão embora, e as mágoas e as queixas vão ficar. E aí o ninho vazio vai trazer a síndrome. Aí o ninho vazio vai trazer confusão, e muitas vezes traz até separação, porque existem casais que não se conhecem mais, e aí termina se separando. Então, cultivem a ideia de falar a mesma linguagem. O marido e a mulher, combinem sempre. Se o seu marido, o marido diz para o filho, não faça isso, você sustente, mesmo que você não concorde com ele, sustente. Se a esposa diz, não faça, sustente também. Depois, lá no quarto, sozinho, você conversa com a pessoa. Olha, eu não acho interessante isso, acho que você errou nisso. Não o repreenda na frente dos filhos, não faça isso, porque você vai estar jogando um contra o outro. Isso vai ajudar você. Então, procure combinar juntos. Por quê? Porque você vai estar valorizando o seu cônjuge, né? Para que lá na frente, ele fique de mãos dadas com você na hora do ninho vazio. Fale sempre a mesma linguagem. E aí, repito, quando discordarem, não discordem na frente um do outro, dos filhos. Certo? Vá para o quarto, fala, reconhecendo que está errado, chama teu filho, pede perdão para ele. Olha, meu filho, eu errei, conversei com seu pai, conversei com sua mãe, ela me orientou, olha, realmente eu estava errado, não deveria ser assim. Certo? Então, não viva apenas em função dos filhos. Viva também em função do seu marido, em função da sua esposa. Terceiro conselho: façam atividades juntos. Sem os filhos, né? Saia para lanchar, vá para a lanchonete, vá tomar um açaí, vá fazer um lanche. Para quem gosta de cinema, vá ao cinema, assista um bom filme. Faça alguma coisa juntos, viagens, né? Como nós estávamos viajando. Claro, se tem crianças que não podem ficar só. Mas se você tem condição de deixar os seus filhos com alguém, com uma irmã, com o avô, os avós, né? Se tem condição, deixe e vá viajar os dois juntos. Para cultivar isso, essa unidade entre vocês. Eu lembro que às vezes a gente saía para ir para a praia, ia todo mundo para a praia nas férias, né? E para onde a gente ia, eles iam. Só que quando completaram 18 anos, aí já não era mais a mesma coisa. A gente queria sair cedo para ficar na sombra. Eles saíam tarde para ficar no sol. A gente queria voltar antes, eles queriam voltar depois do almoço. E quando era pequeno, a gente trazia e acabou. E aí eu entendi e eu falei para a Cristina, minha filha, bote uma coisa na sua cabeça. A partir de agora, é só nós dois. É só nós dois. Porque os nossos filhos agora têm outro rumo. E principalmente quando tira a habilitação, né, pastor? Quando eles tiram a habilitação, não fica mais dependendo da gente. Pega a moto, pega o carro e desaparece. Vão-se embora, né? E aí, quando pega a chave de casa, aí pronto, aí chega a hora que quer. A coisa fica, né? Então, tenham cuidado com isso. Tenha isso em mente. Os filhos vão crescer,
E mesmo estando dentro de casa, eles já não querem mais fazer as mesmas programações que vocês. E é por isso que nós devemos estar um com o outro, fazendo atividades juntos, caminhando junto, vai para a academia junto, faz alguma coisa, certo? Isso para se preparar para o ninho vazio. Quarto conselho: ensine seus filhos a fazerem atividades domésticas. Mas o que tem a ver isso? Ensine seus filhos a fazer atividade doméstica, ensine a ele a lavar prato, ensine a ele a lavar banheiro, ensine a ele a lavar as roupas, ensine a ele a passar roupa, a pregar botão. Tudo isso a minha mãe me ensinou. Quando eu casei, eu sabia fazer tudo, até cozinhar eu cozinhava. Fazia tudo, porque minha mãe ensinou tudo para a gente. E ela dizia assim: um dia, se você for morar só, você não vai, e não tiver condições de pagar o empregado, você vai saber fazer as coisas. E por que ensinar? Porque você não vai sofrer quando o seu filho sair. Você não vai ficar se lamentando. Você não vai ficar se julgando que não foi uma boa mãe. Você vai estar com o seu coração tranquilo, sabendo que você ensinou a ele a fazer as coisas. E ele vai saber viver a vida. Ele vai saber desenrolar. Ele vai saber levar, a caminhar sozinho. Nós ensinamos isso aos nossos filhos. Desde cedo, a gente ensinou eles a sair, Micael, acho que com 5 anos de idade, ele foi para o retiro sozinho com o Flodoaldo, O irmão Flodoaldo disse: eu posso levar ele para o retiro? Ele vai, leva ele. E Flodoaldo levou ele com o Micael para o retiro. Passou 2 dias, um fim de semana, sozinho com ele lá, feliz da vida. E a gente em casa vai se desprendendo. Azaf também ia para projeto missionário e tal. Azaf, um dia, ele em 2015, eu procurei esse texto, mas não achei. Ele escreveu, no Dia dos Pais, ele escreveu uma crônica bem interessante. Ele falou o seguinte: ele estava em Veneza, ele viajou, logo quando ele começou a fazer as viagens dele. E ele estava lá em Veneza, e ele escreveu assim: vejo essas ruas que eu não lembro exatamente do texto, mas vou parafrasear, eu vou falar mais ou menos. Ele começou a falar sobre as ruas daquela cidade, como ele caminhava por ali, e ele disse: eu olho para trás e eu me lembro, eu andava despreocupado. Eu não tinha preocupação para onde eu ia, que horas eu ia chegar, para onde eu ia, o que eu ia fazer, porque estava eu e meu pai, estávamos caminhando juntos, e íamos e vínhamos. Eu não precisava me preocupar com o que eu iria comprar, com o que eu iria comer. Eu não precisava me preocupar para onde eu ia, até onde eu ia chegar, onde eu ia ficar hospedado. Não precisava, porque meu pai estava comigo. Mas hoje eu estou só. E aí ele diz: hoje eu estou só. Hoje eu estou caminhando sozinho. E me traz aquele medo. Mas aí ele lembra de tudo aquilo que a gente ensinou, de tudo aquilo que a gente passou para ele. E aí ele hoje anda sozinho. E aí ele termina dizendo assim: vejo essas ruas e caminho por elas. Então, ensina teu filho. A flecha, esse texto de a flecha da mão do arqueiro, ele também tem um outro sentido. Não apenas de que ele vai sair da aljava, não apenas que ele vai sair de perto de você, mas também que você tem que direcionar ele para um alvo certo. Ninguém atira uma flecha ao léu. E até atira, Foi assim que o rei morreu por causa disso, porque alguém atirou uma flecha despreocupado e atingiu o rei e morreu. Mas normalmente se atira uma flecha mirando um alvo. E assim são os filhos. Nós atiramos os nossos filhos mirando um alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é que ele tenha uma vida boa, que ele tenha uma vida saudável. Então, ensine seus filhos a viverem a vida. Ensine seus filhos a caminhar sozinho. Ensine a seus filhos a fazer as coisas, porque aí você não vai ficar tão preocupado quando ele não estiver em casa. Você vai saber que ele está pronto para a vida. Você está aprontando ele para a vida. Um dos problemas da síndrome do ninho vazio é a insegurança do que vai acontecer com os seus filhos quando eles quando eles estiverem fora das suas vistas. Então, fazendo isso, você vai ter mais segurança.
Hoje mesmo uma pessoa me perguntou, você não fica preocupado não? Você não fica preocupado porque a ZAF está fora? E eu falei, não fico não. Eu fico preocupado quando ele está aqui no Brasil. Mas quando ele está lá fora, eu não me preocupo. Hoje ele mandou uma mensagem para mim e estava chegando na Grécia. Está em Atenas. Eu digo, meu Deus, já estás aí, já vim para um jogo aqui, uma final de um negócio lá. E aí está dizendo, eu estou precisando de um intérprete de grego. Eu digo, faz 15 anos que eu não estudo mais grego. Não dá para mim não, viu? Então, a pessoa perguntava para mim, você não tem medo não? Eu disse, não, porque eu sei o que eu ensinei para ele. Mesmo que ele não esteja nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor, mas existe temor no coração dele, porque ele ouviu a palavra de Deus. Um dia desse ele falou para mim que estava visitando um pastor lá na Inglaterra, e o pastor contou para ele alguns problemas, e ele disse, eu posso orar pelo senhor? Veja que o coração dele, ele aprendeu, a palavra de Deus está guardada no seu coração. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer, até quando for velho, ela não se desviará do caminho. E ela disse, posso orar pelo senhor, pastor? E ele estava lá orando pelo pastor. E ele disse a mim, aquele pastor hoje, ele é um mentor dele, é um amigo, e sempre que ele passa da Inglaterra, ele vai lá, encontra com ele e conversa com aquele pastor. Então, ensine os seus filhos. Eu quero ler o texto de Deuteronômio 6. Quero finalizar fazendo um breve comentário sobre essa... Deuteronômio capítulo 6. De repente deu branco em mim onde era Deuteronômio. Se era antes ou depois de... Vamos ler alguns versículos apenas. Deuteronômio 6, a partir do versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então veja que a lei que Moisés escreveu, ele orienta ao povo que ensine a criança, que ensine aos filhos, e acima de tudo que ele ame a Deus acima de todas as coisas. Às vezes, irmãos, sofremos a síndrome do ninho vazio, porque nós colocamos os nossos filhos acima de Deus. Às vezes, existem pessoas que sofrem do ninho vazio, porque elas amam mais os filhos do que amam a Deus. E por isso, elas não têm confiança. Por isso, elas não têm segurança quando os filhos vão embora. Mas se ela faz isso que Moisés está falando para Israel, se os pais amam a Deus acima de todas as coisas, eles vão crer que Deus vai estar seguro, vai estar protegendo e guardando os seus filhos por onde eles andarem. Também crendo, que Ele ensinou aos seus filhos, porque não adianta você amar a Deus e não ensinar seus filhos. Aí você também não vai estar amando a Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos, no assentar, no caminhar, para onde a gente vai, Ensina a criança, existem pessoas até que lê o texto de maneira errada. Ensina a criança o caminho, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. É você fazer e a criança presenciar você fazendo. É você se ajoelhar para orar e ela vê você orando. É você abrir a Bíblia para ler e ela vê você lendo a Bíblia. É você falar a verdade, você ter situações difíceis e ela vê você falando a verdade, quando a verdade traz prejuízo para você. E ela vai aprender. É você receber um troco lá no posto de gasolina, a criança está vendo e você devolver. Isso é ensinar no caminho. Ensina no caminho. E aí, amando a Deus sobre todas as coisas, quando eles forem embora, você vai ter segurança. Você vai saber que aquilo que você ensinou está no coração delas. E você vai saber que aquilo que você ensinou para eles, como eles devem caminhar, eles vão estar fazendo. Uma coisa que eu sempre disse para eles, outro dia ele me falou sobre isso.
Eu dizia para eles assim: olhe, deixe saudade e não alívio. Quando você chegar num canto, deixe saudade e não alívio. É você dizer assim: a pessoa foi embora, você, oh, rapaz, que pena que ele foi embora. Ah, que saudade dele. Poxa, como era bom que quando ele estava aqui. Mas quando deixa alívio, ixi, graças a Deus foi-se embora. Vai embora, carniça. Vai embora, há mais tempo. E eu dizia isso para ele: deixe saudades, não deixe alívio. Então ele aprendeu isso. Outro dia ele disse assim: rapaz, pai, eu lembrei disso, senhor. Então quando eu estava hospedado, eu me levantava, arrumava a cama, ajeitava tudo certinho, não deixava nada, ia lá, lavava os pratos. Onde eu estava hospedado, eu fazia essas coisas. E as pessoas viam: ah, foi meu pai que me ensinou isso, foi minha mãe que me ensinou isso. Não, ame a Deus acima de todas as coisas, para que você não sofra com a síndrome do ninho vazio. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Quero devolver a palavra para o casal Alberto e Dilma.